Fernando Alonso. Esse nome carrega o peso de ter participado de 400 corridas, mais de 1.200 finais de semana, 24 anos de Fórmula 1 e 100 mil quilômetros, mais de 2 voltas na Terra. Mas como esse garoto que veio da Espanha se tornou uma lenda do automobilismo com 2 títulos mundiais e continua impactando até as novas gerações e desafiando até mesmo o tempo? Hoje, nesse vídeo feito por mim com muito carinho, entraremos no universo desse jovem de 43 anos, partindo do seu nascimento. O pequeno prodígio Fernando Alonso Dias nasceu em 29 de julho de 1981, em Oviedo, capital das Astúrias, uma província da Espanha. Fernando era filho de José Luís Alonso, um mecânico de fábrica e piloto amador de kart, e Ana Maria Dias Martínez, trabalhadora do setor têxtil. Alonso estudou no Instituto Leopoldo Wallace Clarín de San Lázaro. Desde pequeno, o futuro piloto demonstrava grande habilidade para o automobilismo. Seu pai, apaixonado por corridas, construiu um kart para a irmã mais velha, Lorena, mas foi Fernando que se interessou e dominou o volante, precisando até mesmo que seu pai adaptasse os pedais para a criança. Alonso chegou a dizer que não optou pelo kart a princípio, mas José Luís acabou o convencendo. Fernando era goleiro e gostava de futebol, mas a ideia de só ter 20 pilotos na Fórmula 1 lhe parecia mais exclusiva. Seu José via que mesmo com 5 anos de idade, quase tudo era brincadeira, mas ele mesmo assim já tinha mais habilidade que os meninos da sua idade. A vida sobre 4 rodas começou aos 3 anos, em 1983. Com 4 anos, o garoto conseguiu a licença da Federação Espanhola e venceu seu primeiro campeonato infantil local em 1988, em Polo de la Viana, vencendo as 8 corridas do campeonato. Anos depois, também consegue vitórias nas Astúrias e País Basco. Em 91, apesar de ter vencido mais um campeonato, as dificuldades financeiras começaram a preocupar. O pequeno Fernando entendia que não podia competir acima da categoria que ele estava no momento, e toda a família se esforçava para que ele pudesse continuar competindo. Apesar das dificuldades, ele consegue uma permissão especial por parte da federação para correr uma categoria mais alta do que a sua idade permitia. Foi nesse momento que uma das figuras principais do começo de sua carreira surgiu. Um importador de karts chamado Genis Marco decidiu ajudá-lo procurando patrocinadores e fornecendo o veículo para o jovem piloto quando o mesmo disputava o campeonato catalão. Seu pai conta que Alonso sabia o momento decisivo para alavancar sua carreira, e dessa forma, Fernando mais uma vez levantava o troféu, conquistando o apoio de Marco. Um ano depois, ganha o campeonato nacional com a Genicart, a marca de seu patrocinador. A partir daí, a vida de Fernando já começava a deslanchar, acumulando títulos. Em 95, tirou o 3º lugar no Mundial disputado na cidade de Braga, em Portugal. O campeão dessa edição foi ninguém menos que Kimi Raikkonen, o Homem de Gelo, que provaria ser uma grande ironia do destino tempos depois. No tempo livre, o adolescente trabalhava como mecânico para crianças mais jovens. Segundo ele mesmo, tentava diminuir custos e não ser um fardo para ninguém. Em 1996, conquistou o Campeonato Mundial de Kart, chamando a atenção de equipes profissionais. Em seguida, já venceu os campeonatos da Espanha e da Itália. Também venceu em Paris e Open Ford. Quase na virada do milênio, em 99, o ex-piloto de Fórmula 1, Adrian Campos, confiou na jovem promessa de 18 anos como substituto de Mark Jenner, tendo assim a oportunidade na Fórmula Nissan. Adrian foi o primeiro grande empresário de Alonso, o qual mesmo ainda hoje demonstra sua gratidão. Na Fórmula Nissan, o espanhol conseguiu 9 poles e 6 vitórias, vencendo com 164 pontos. Abandonou a escola em 2000 para ganhar a vida nas competições, e assim ingressou na F3000, correndo pela equipe Astromega, vencendo em Spa. Nesse momento, ele estava na porta da principal categoria de automobilismo mundial. O jovem despertou o interesse da Ferrari, mas Flávio Briatore o contratou para correr pela Renault, porém permaneceu emprestado pela Minardi como piloto de testes. Era uma das equipes mais fracas do grid, mas mesmo assim impressionou com os desempenhos sólidos do começo ao fim da temporada, se destacando entre os rookies da época. O novato conseguiu um 10º lugar no GP da Alemanha, testando os modelos M01 e M02. Em 2002 se tornou piloto de testes da Renault, e em 2003 ganhou um assento titular. Ainda em 2002 correu pela Jaguar R3, mas mesmo nunca tendo utilizado o carro, bateu os tempos dos 2 pilotos titulares, ficando em 4º lugar. Na sua primeira corrida oficial teve um 7º lugar na Austrália. No mesmo ano teve o mais grave acidente de sua carreira no GP do Brasil. Fernando bateu na roda do carro de Mark Webber, que já havia batido momentos antes. O carro foi arremessado no muro da reta dos boxes de Interlagos, mas por sorte nada pior ocorreu. And it'll go back. Yes, It'll go back one lap. So Martin, I have to interrupt you because the Jordan team are bouncing up and down in the pit lane. We're looking at the images there of that incident of Alonso. No mesmo ano, no GP da Malásia, conquistou sua primeira pole position, tornando-se o piloto mais jovem a conseguir esse feito na época, com 21 anos. No GP da Hungria, ainda em 2003, venceu sua primeira corrida, se tornando até então o piloto mais jovem a vencer uma corrida. O pódio desse grande prêmio se sucedeu com Ralf Schumacher na Williams e Mark Webber na Jaguar. Em 2004, o espanhol não conseguiu vitórias, mas pontuou melhor em comparação ao ano anterior, com 59 pontos em 2004 e 55 em 2003. Seu melhor resultado foi o 3º lugar no GP dos Estados Unidos, se solidificando na categoria.
O cenário da Fórmula 1 na época de 2005 era de dominância ferrarista. No ano anterior, Michael Schumacher tinha conseguido seu 7º título pela escuderia. Porém, a equipe passava por dificuldades no regulamento com a não permissão da troca de pneus. O alemão marcou apenas 2 pontos nas 3 primeiras corridas. A disputa ficou então entre a McLaren de Kimi Raikkonen, que havia vencido o espanhol há exatos 10 anos atrás, a Renault de Alonso e mais atrás Michael tentava contornar as dificuldades da equipe italiana. Alonso conseguiu vencer 2 dessas corridas, Malásia e Bahrein. Em Imola, a vitória também ficou na conta dele, com destaque para Schumacher, que saiu de 13º lugar para 2º, dando esperanças à Ferrari. Mas essas esperanças não duraram muito. Raikkonen surgiu, vencendo na casa do espanhol e na rua de Mônaco, onde Fernando teve problemas. Em Nürburgring, no GP da Europa, Kimi viu sua suspensão quebrar, impedindo de vencer novamente. Já no Canadá foi o oposto. O Weissman venceu e viu seu concorrente abandonar a prova. Nos Estados Unidos, correu um fato interessante. Apenas 3 equipes equipadas com a Bridgestone participaram. A Ferrari foi a mais forte das 3 e venceu com tranquilidade com a dupla Schumacher e Rubinho. Na França, Kimi teve problemas novamente. Trocou seu motor e recebeu 10 posições de penalidade, mas recuperou e chegou em 2º. Em Silverstone, o problema se repetiu e Raikkonen mais uma vez escalou o pelotão, chegando em 3º. Montoya venceu essa edição. Em Hockenheim, o finlandês deu DNF e viu seu rival triunfar novamente. Quem teve problemas na Hungria foi o protagonista de hoje, que não conseguiu pontuar e viu o piloto da McLaren diminuir a vantagem para apenas 10 pontos. Na primeira corrida da Turquia, Kimi ficou em 1º e Alonso em 2º. Já em Monza, mais um motor finlandês foi embora. De novo vence Montoya com a Renault em 2º. Em Spa deu Raikkonen com Alonso logo atrás. E o resultado daquela edição foi adiado para o GP do Brasil. Aqui, Alonso só precisava de um pódio para ser campeão. Ele largou na frente, com esperança de sair com o 1º lugar, mas foi ultrapassado pela dupla da McLaren. Apesar disso, manteve o 3º lugar que o consagrou campeão mundial pela primeira vez. Faltava, porém, o título de construtores, que foi definido 2 corridas mais tarde. No Japão, vitória maiúscula do finlandês, saindo do fim do grid para o topo. Mas não foi o suficiente, já que na última etapa chinesa, a vitória dos construtores foi para a equipe francesa. De 2 formas diferentes, o espanhol, que não tinha condições de subir uma categoria, estava no topo do mundo. A temporada de 2006 teve 2 protagonistas, Fernando Alonso Dias e Michael Schumacher. Era a primeira temporada dos V8 e a última do Michelin. Corridas começaram no Bahrein, onde Alonso demonstrou sua determinação em vencer a primeira do calendário, seguido por Schumacher. A disputa foi acirrada, com Alonso segurando a liderança nas voltas finais, estabelecendo o tom para o restante do campeonato. Na Malásia, a Renault continuou forte, mas desta vez foi Giancarlo Fisichella que subiu no lugar mais alto do pódio. Alonso garantiu a 2ª posição, ampliando sua vantagem no campeonato. Em Melbourne, Alonso voltou ao topo, conquistando sua 2ª vitória na temporada. Schumacher enfrentou dificuldades, abandonando a prova após um acidente. O Príncipe das Astúrias ampliava sua vantagem. Imola foi palco de um dos duelos mais emblemáticos da temporada. Schumacher e Alonso travavam uma batalha intensa, com o alemão levando a melhor e vencendo a corrida. Fernando pressionou até o final, mas teve que se contentar com o 2º lugar, cenário que se repetiu no GP da Europa. Alonso terminou em 2º, mantendo a disputa pelo título equilibrada. Em casa, Alonso não decepcionou, dominou a corrida e garantiu a vitória, tornando-se o primeiro espanhol a vencer em casa na Fórmula 1. Schumacher completou em 2º, mantendo a rivalidade acirrada. As ruas de Monte Carlo, em Mônaco, viram Alonso triunfar novamente, enquanto Schumacher enfrentou controvérsias após uma manobra questionável na classificação e o relegou ao final do grid. Apesar disso, o alemão conseguiu terminar em 5º, mostrando sua habilidade de recuperação. A sequência de vitórias do espanhol se estendeu também para Silverstone e Canadá. O bicampeonato parecia uma tarefa tranquila, até o solo americano confrontá-lo. Em Indianápolis, Schumacher retornou ao caminho da vitória, com Alonso ficando apenas em 5º lugar. Essa vitória foi crucial para as aspirações do alemão no campeonato, que não desistia de buscar essa recuperação. Tal fato se repetiu no GP francês. Schumacher dominou a corrida, conquistando mais uma vitória. No Grande Prêmio da Alemanha, diante de sua torcida, Schumacher brilhou mais uma vez. A diferença no campeonato começava a diminuir, aumentando a tensão entre os pilotos. Em Monza, Schumacher venceu a corrida e anunciou sua aposentadoria ao final da temporada, coisa que já era esperada. Alonso sofreu mais um DNF devido a problemas no motor, reduzindo drasticamente sua liderança no campeonato, situação que se agravou com mais uma vitória de Michael em Xangai. No circuito de Suzuka, a sorte virou. Schumacher liderava a corrida quando seu motor falhou, forçando-o a abandonar. Alonso aproveitou a oportunidade e venceu, abrindo uma vantagem crucial antes da última etapa. Finalizando mais uma vez em terras canarinhas, Interlagos foi o cenário da decisão. Felipe Massa venceu diante de sua torcida, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer em casa desde Ayrton Senna. Alonso, com o 2º lugar, garantiu seu bicampeonato mundial com 7 vitórias, 6 poles e 14 pódios. Schumacher, em uma corrida de recuperação após problemas no início, terminou em 4º, encerrando sua carreira na Ferrari de forma digna. Dessa forma, o mundo viu o auge do piloto que iria tão em breve assinar com a McLaren.
Em 2007, ocorreu a assinatura do contrato para correr no MP4-22. Terminou o campeonato em terceiro lugar, mas a rivalidade interna com Lewis Hamilton, somada ao escândalo de espionagem da equipe, resultou em um ano turbulento. Alonso saiu da McLaren e retornou à Renault para as temporadas de 2008 e 2009, conquistando vitórias estratégicas, como no GP de Singapura de 2008, envolvido posteriormente no escândalo Crashgate, do qual foi inocentado. Podemos fazer um novo documentário sobre esses dois casos, se quiserem deixe o comentário. Em 2010, Alonso assina com a Ferrari, equipe que demonstrava interesse por ele desde sua estreia na categoria. Alonso parecia chegado a buscar o tricampeonato e chegou à última corrida liderando o campeonato, mas perdeu o título para Sebastian Vettel após um erro estratégico no GP de Abu Dhabi. Já no segundo ano pela escuderia, teve uma vitória em Silverstone, levou um carro inferior ao vice-campeonato, protagonizando lances épicos como a largada memorável no GP da Espanha. Em 2012, a única ocasião de vitória foi concorrida na chuva, no GP da Malásia, sendo vice mais uma vez, assim como em 2013, mas não levou muito tempo até sua frustração na Ferrari aparecer. A equipe não conseguiu desenvolver um carro competitivo, levando Alonso a buscar novos desafios. Em 2015, Alonso volta à McLaren, que havia reatado a parceria com a Honda. A promessa era que, juntamente com Jenson Button, ele conseguisse voltar aos tempos de glória e lutar contra a hegemonia mercedista de seu rival, que era da mesma equipe, Lewis Hamilton. Porém, não foram assim que as coisas ocorreram. Em 22 de fevereiro de 2005, Fernando Alonso sofreu um, até hoje misterioso, acidente durante testes no circuito de Barcelona. Após a batida, o bicampeão mundial de Fórmula 1 perdeu os sentidos e precisou ser transportado de helicóptero para um hospital. Ele saiu na curva 3, teve uma concussão. A suspeita principal era que o choque elétrico havia causado o acidente. O piloto não lembrava do que tinha acontecido. Isso o impediu a fazer a primeira corrida na Austrália. O carro era extremamente lento e problemático, tornando-se um dos piores momentos da carreira de Alonso. Após 3 anos frustrantes, o piloto decidiu sair da Fórmula 1 no final de 2018. Durante o tempo fora da Fórmula 1, Alonso se aventurou em outras competições. As 24 horas de Le Mans, onde foi campeão pela Toyota, Indy 500 na tentativa de vencer a Tríplice Coroa, e no Dakar Rally com experiência no mundo off-road. Em julho de 2020, Alonso voltou à Fórmula 1 com a Alpine, antiga Renault. Conseguiu um pódio no Qatar e uma defesa lendária contra Hamilton na Hungria, ajudando Ocon a vencer a corrida. Em 2023, Alonso se juntou à Aston Martin e surpreendeu com vários pódios no início da temporada, terminando em quarto lugar. Já em 2024, continuou sendo um dos pilotos mais respeitados, mesmo aos 43 anos, demonstrando a longevidade impressionante no esporte. Alonso tem contato com a Aston Martin até o final de 2025, mas há rumores que pode continuar até 2026. Se vencer um título, se tornará o piloto mais velho a conquistar um campeonato na era moderna. Será que veremos Alonso conquistar a Tríplice Coroa antes de se aposentar? Fernando Alonso é mais do que um piloto, é um guerreiro da Fórmula 1. Enquanto houver um carro competitivo para pilotar, ele vai desafiar o tempo em busca de mais uma vitória. Esse documentário de fã foi totalmente produzido pelo celular, com uma semana apenas de roteirização, fora gravação e edição. Se você gostou do material aqui apresentado, considere se inscrever no canal Desfórmula. Muito obrigado.